Boa noite. Minha equipe é composta por Flávia, Bruna, Ítalo, Alisson e Letícia. E eu. E nós vamos falar sobre o contrato de mandato, que está previsto no artigo 653 do Código Civil. O contrato de mandato é quando alguém recebe poderes de outra pessoa através de uma procuração para praticar atos ou administrar interesses. Por exemplo, digamos que eu precise passar um ano estudando fora, e aí eu nomeio Gabi, através de uma procuração, para que ela fique tomando de conta dos meus bens e das minhas dívidas. Quanto às características, ele é um contrato personalíssimo, porque leva em consideração a pessoa do mandatário, a pessoa que vai receber os poderes, já que ele é baseado na confiança. Ele é consensual, pois pode ser exercido com a simples declaração de vontade. É não solene, porque pode ser verbal, não precisa de nenhuma solenidade. Em regra, ele é gratuito e, em regra, ele é unilateral, pois só gera obrigações para uma das partes, que é o mandatário. O mandante é aquele que faz a procuração e dos seus dispõe os poderes para outra pessoa, e o mandatário é a pessoa que recebe aqueles poderes para praticar atos ou exercer, administrar interesses. Em relação à capacidade das partes, o artigo 654 do Código Civil, ele traz as pessoas que podem outorgar procuração e diz que todas as pessoas capazes são aptas para dar procuração mediante um instrumento particular. E esse instrumento vai ter validade desde que contenha a assinatura do outorgante. Para isso, é preciso ter alguns requisitos que está disposto no parágrafo 1º, que são a indicação do lugar, a qualificação das partes, a data da outorga, o objetivo da outorga e a designação e extensão dos poderes outorgados. Em relação à capacidade do menor relativamente incapaz, o artigo 666, ele traz a possibilidade dele atuar como mandatário. Porém, o mandante não vai ter ação contra ele. Para ter uma ação contra ele, vai ter que observar as regras pertinentes a obrigações contraídas com menores. E esse poder que é passado do mandante para o mandatário, como Ilaís já falou, ele pode ser transferido para uma terceira pessoa. É o que chamamos de subestabelecimento e está descrito no artigo 655. Espécies de mandato. O expresso, o aceitante, ele concorda, assina. O tácito é quando vão implicar condutas que configuram essa viabilidade. Verbal, oralmente, feito oralmente. Escrito, como o próprio nome já diz. Remunerado, ele acontece muito no ramo da advocacia, corretores. Gratuito, o nome também já diz. Simples, é para negócios que não sejam ligados necessariamente com o âmbito empresarial. Empresários têm relação diretamente com o âmbito empresarial. Conjuntos, eu posso dar exemplo, onde um prefeito quer dividir o gabinete e, juntamente com outras pessoas, ele vai decidir o interesse particular de uma. Fracionários, por fração. O mandante, ele deixa em um contrato que 2 ou mais mandatários podem representar os interesses dele. Ainda sobre as espécies de mandatos, temos os mandatos sucessivos, aqueles em que um mandatário só vai agir na falta de outro. O mandato solidários é quando diversos mandatários podem atuar de forma isolada, independente de ordem de nomeação. Eles agem como se fossem um único mandatário. Mandato com poderes gerais é aquele que a outorga de todos os direitos que tem o mandante.
Com poderes especiais, é o contrário, tem uma designação de quais os direitos vai ser transferidos para o mandatário. Então, ele fica restrito a agir conforme o que está disposto no contrato. Mandato judicial é aquele que é conferido em virtude de uma ação judicial, e mandato extrajudicial é o mandato mais comum, que serve para quase todos os atos da vida civil. É o que a doutrina chama de ad negotia, uma expressão em latim, não sei se a pronúncia é essa, mas significa o negócio. Agora eu irei falar um pouco sobre a aceitação e ratificação dos mandatos. A aceitação é a parte indispensável para a validade do mandato, que ela pode se dar de forma expressa, tácita, verbal ou escrita. Então, a aceitação é quando o mandatário concorda com os termos da proposta. E a ratificação significa validar, que é a ratificação deve ser expressa ou confirmada pela execução do ato do mandante, que se torna duvidosa. No caso, a ratificação se dá através dos atos praticados por pessoas que não têm o mandato ou é sem poder suficiente. No caso, ela pode ser expressa ou inequívoca. Boa noite, pessoal. Fiquei com da parte das seções das obrigações, que estão regradas nos artigos 667 ao 681. Pronto, e dentre as obrigações do mandatário, está uma das principais, que o mandatário é obrigado a aplicar todas as diligências instruídas no mandato e de indenizar por causa de perdas e danos, tendo culpa. Outra das obrigações, o mandatário tem obrigações de prestar contas, transferindo não só as coisas, como também as vantagens delas constituídas no mandato. Pronto. E se o mandatário tiver fundos, créditos do mandante, ele não poderá comprar as coisas em nome próprio. Se, com o caso, ele comprar as coisas, ele tem que repassar para o mandante. E das obrigações do mandante, tanto como o mandatário é obrigado a aplicar todas as diligências, o mandante é obrigado a pagar sobre as obrigações e também é obrigado a satisfazer todas as obrigações contraídas pelo mandatário. O mandante é obrigado, ainda que o mandatário contrarie as coisas nas instruções do mandato, ele está obrigado o mandante está obrigado, com quem o procurador contratou, está obrigado a todas as responsabilidades, porque se o mandatário atuar dentro dos limites, mas se contrariar as coisas que tiver instruídas no mandato, ele estará obrigado com as responsabilizações, o mandante, desde que as coisas sejam no limite do seu poder. E o mandante tem a obrigação de ressarcir o mandatário em questão de perdas e danos, e sendo mais de um mandante, eles respondem solidariamente também. Então é isso. O artigo 682 do Código Civil vai falar sobre a extinção do mandato. E são 4. A doutrina traz 4 tipos de extinção do contrato do mandato, que a primeira delas é pela revogação ou pela renúncia. Pela revogação do mandante e pela renúncia do mandatário. Ou seja, eu sou a mandante e vou outorgar direitos a determinada pessoa para que ela, por exemplo, me represente em juízo. E eu posso, no decorrer do contrato, eu posso resolver revogar esses poderes. Por exemplo, quando a gente estuda mais a fundo, a gente vê que o contrato de mandato, ele se baseia muito na fidúcia, ou seja, na confiança do mandante e do mandatário.
Então, se eu perceber que está faltando confiança entre o mandatário, eu posso revogar esses poderes. E o mandatário, ele pode sim renunciar. Por exemplo, um exemplo bem prático que a gente vê na advocacia, que o advogado, ele pode renunciar aos direitos que foram entregues a ele. Por exemplo, quando a gente vê no Código de Ética, que o advogado, ele tem o prazo de... Ele comunica que vai renunciar àquele contrato, né, aquela apresentação por procuração, e ele avisa ao mandante, nesse prazo de 10 dias, para que ele procure um substituto para ele, né? Então, ele pode renunciar a esses poderes que foram colocados nas mãos dele. A segunda extinção do mandato, o segundo exemplo, é pela morte ou pela interdição. Pela morte, a doutrina vai falar, pela morte ou interdição de uma das partes. A doutrina vai falar que quando o mandante ele morrer no final do contrato de mandato, o mandatário ele pode resolver continuar com esse contrato para que não haja prejuízo para os herdeiros de um mandante. E pela interdição, quando a gente estuda a escala de pontos de Miranda, ele vai falar que no direito das obrigações, o contrato ele deve ter agentes capazes, né, ter capacidade de fato e de direito. Então, essa interdição é quando o mandante ou o mandatário, né, uma das partes, elas perdem essa capacidade, ou seja, eles ficam interditados de continuar com o mandato. Então, o mandato ele é extinto, né, ele é cessado. E a terceira espécie de extinção do mandato, a terceira classificação, é quando há mudança de estado, né, que o mandante tem de interpor direitos ao mandatário quando o mandatário não exerce esses poderes, né? Como, por exemplo, eu sou solteira, tenho um imóvel e vou outorgar, por exemplo, a Laís para que ela venda essa casa para mim. Por exemplo, o imóvel vai ser a casa, para que ela venda, para que ela aliene esse imóvel. Mas durante o contrato, eu resolvo casar, né? Eu resolvo casar, vou ao cartório, e o regime ele é universal, né? Regime de separação universal de bens. Então, aquele contrato, aquela casa já não é mais somente minha, é de mim e de meu esposo. Então, aquele contrato que só eu otorgava a Laís, ele vai ser extinto. Por quê? Porque a casa, o imóvel, agora não é somente meu, é meu e do meu cônjuge. A doutrina também, o Código Civil também vai falar sobre quando o tempo acaba e quando há a conclusão do negócio, né? Por exemplo, eu me formei aqui no Ceará e vou para o Rio Grande do Norte. Então, eu peço a Flávia para que ela vá à faculdade, eu outorgo para ela os poderes, né, na procuração, pelo instrumento de procuração, pelo contrato de mandato, e vou pedir ela para que ela pegue, né, para que ela vá buscar o meu diploma na faculdade. Então, quando ela pega aquele diploma, aquele contrato ele foi extinto, né? Então, o Código Civil vai falar que essa também é uma causa de extinção. E o artigo 683 vai falar sobre a cláusula de irrevogabilidade do mandato. E o que é essa cláusula? Essa cláusula é assim: se essa cláusula estiver no contrato, o mandante ele não pode revogar. Ele até pode, mas não deve. E se ele revogar esse contrato, ele vai acarretar para eles perdas e danos para o mandatário. Né? Então, se estiver essa cláusula, o mandante ele pode sim, de certa forma ele pode revogar, mas ele vai estar aí ter que entrar com perdas, ele vai ter que ressarcir com perdas e danos ao mandatário.